Seria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento da qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. Falando no microfone. Sim. Ok. Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento da qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Caso seja de seu interesse, eu teria 15 minutos para expor aquilo que seja interessante para o senhor. Vou querer sim os 15 minutos, senhor presidente. Pois não, fique à vontade. Excelentíssimo senhor e senhoras senadores, senhor presidente, senhor relator e demais presentes, imprensa, meu nome é Marconi Albernaz, eu tenho 39 anos e quero ao mesmo tempo agradecer e lamentar a minha presença aqui. Agradecer porque essa é uma oportunidade para esclarecer uma série de inverdades que estão sendo divulgadas. É natural que muitas dúvidas sejam geradas a partir de um processo que é político, como é um processo de uma comissão parlamentar de inquérito. É natural que muitas dúvidas surjam, isso é natural em uma democracia. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de lamentar porque, devido a um episódio pessoal, que nada tem a ver com pandemia, que nada tem a ver com desvios de recursos do Ministério da Saúde, em que eu acabei vendo meu nome tomando papel de protagonismo dentro do universo da maior pandemia da história da humanidade. O fato é que eu tive um aparelho celular apreendido a partir de uma medida cautelar de busca e apreensão em uma operação policial no Pará, após ter sido responsável por denunciar uma corrupção existente no Instituto Evandro Chagas. É isso mesmo que os senhores escutaram. Eu fui responsável por denunciar uma corrupção existente no Instituto Evandro Chagas. Eu quero deixar bem claro que não era alvo de corrupção, nunca fui alvo de corrupção. Eu fui denunciante de uma corrupção e veja só o que aconteceu. No papel de denunciante de um ato de corrupção, eu me tornei investigado. Esses fatos fizeram com que eu tivesse as minhas comunicações privadas ilegalmente acessadas e posteriormente vazadas para toda a mídia nacional. Senhores, houve uma distorção dos fatos a todo momento. E a pergunta que não quer calar: o que existia dentro do meu aparelho celular? Eu sou nascido e criado em Brasília. Existiam ligações afetivas, eu gosto de manter relações afetivas e carinhosas com meus amigos e conhecidos. A grande maioria das comunicações são de caráter extremamente privado. Nenhuma das informações vazadas são de caráter público. Eu não sou uma pessoa pública. Eu me sinto muito, mas muito constrangido de ter minha vida íntima exposta, completamente exposta. Houve uma devassa, uma verdadeira devassa na minha vida pessoal. Informações distorcidas foram reiteradamente vazadas. Qualquer um dos senhores aqui presentes se sentiria extremamente constrangido caso isso tivesse ocorrido com vossas excelências. Eu sou alguém que denunciou um ato de corrupção. Veja bem, eu fui alguém que denunciou um ato de corrupção. Eu não fui alvo de investigação de corrupção. A medida cautelar de busca e apreensão que ocorreu à minha residência em outubro de 2020, ou seja, há quase um ano, sequer houve algum tipo de acusação até hoje. Não teve nenhuma denúncia do Ministério Público até hoje com relação à minha pessoa. Os dados foram ilegalmente extraídos do meu celular, foram reiteradamente vazados, de modo a promover distorções dos fatos, causando prejuízos imensos a mim e, sobretudo, à minha família. Sobretudo, à minha família. É importante frisar isso. Eu tenho formação em Direito, fiz pós-graduação em Direito Eleitoral, fiz pós-graduação em Direito Público, além de fiz algumas especializações fora do país, na Europa e nos Estados Unidos. Os contatos que criei ao longo da minha carreira vieram em decorrência da minha formação, além que cresci nessa maravilhosa capital federal. Ao longo da minha carreira, eu conheci pessoas do mundo social de Brasília, de várias tendências políticas.
o extrato das minhas conversas demonstra, o que o extrato das minhas conversas demonstram, infelizmente eu lamento, é que eu tenho ótimos amigos. Ao contrário, que dizem por aí, se eu fosse um lobista, eu seria um péssimo lobista. Se eu fosse um lobista, eu seria um péssimo lobista. Porque eu jamais fui capaz de transformar minhas relações sociais em contratos e resultados econômicos milionários, conforme falsamente divulgado pela imprensa. É importante deixar claro que eu sou do setor privado, eu não sou agente público, eu nunca recebi dinheiro público e nunca assumi qualquer tipo de cargo público. Não há nenhum tipo de contradição de eu, na figura de agente privado, promover tratativas privadas, análise de cenário político e, eventualmente, interlocuções institucionais com agentes públicos, desde que não esteja configurados nenhum ato de corrupção ativa. Interlocuções são normais. Não há no conteúdo que Vossas Excelências tiveram acesso nada que ultrapasse a dúvida razoável em relação à minha honra e à minha imagem. É natural, sim, que no meio de tantas indagações tenha surgido dúvidas ao meu respeito. Eu tenho apenas 39 anos e meu patrimônio é um patrimônio que condiz com a minha renda. Se eu oferisse tudo que atribuía a mim, meu patrimônio seria 100, 200 vezes maior. Meu patrimônio total hoje consiste em um apartamento financiado em 30 anos, que ainda está sendo pago naturalmente, e um veículo ano 2012. Eu estou e sairei desse processo todo muito prejudicado, pessoalmente e principalmente profissionalmente, sem que eu tenha cometido absolutamente nenhuma ilegalidade. Para encerrar minhas considerações iniciais, eu quero terminar com as seguintes colocações. Eu, em nenhum momento, quis desrespeitar o importante papel que uma comissão parlamentar de inquérito tem. Porém, não fui pessoalmente intimado, nunca fui intimado, não sou foragido da CPI, nunca fui formalmente intimado. Depois que descobri que eu fui foragido da CPI, eu tive a oportunidade de vir até o Senado na semana passada, no dia 9, e me dei por citado. Isso nunca ocorreu em nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Eu me dei por citado. Estou aqui hoje espontaneamente. Senhor Marconi. Sim? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor não sabia que viria a CPI, não foi citado? Sim, o senhor foi comunicado. E o senhor foi pegar um atestado médico por quê mesmo? Hein? Porque o senhor não é servidor público. Pega um atestado médico para dar satisfação a quem? Se o senhor for servidor público, a gente vai pegar um atestado médico para poder faltar ao emprego, ao trabalho, à labuta. O senhor pegou um atestado médico de 20 dias, por quê? Não responda por ele. Não, eu só vou concluir aqui. Porque eu quero saber, se o senhor disse que não sabia que tinha vindo aqui, me responda por que o senhor foi atrás de um atestado médico. Aliás, depois o médico mandou para cá dizendo que percebeu que o senhor estava fingindo. Por que o senhor foi atrás de um atestado médico? Porque o senhor está dizendo aqui, batendo na mesa, olha, eu não fui comunicado. Bom, se ele não foi comunicado, senador Renan, a troco de quê? O cara vai atrás de um atestado médico, se ele não tem que dar satisfação nenhuma, se ele é um profissional liberal, que vai a hora que ele quiser para o trabalho dele, ele não bate ponto. A troco de quê o senhor foi atrás de um atestado médico? A primeira pergunta que eu lhe faço, a troco de quê que o senhor foi atrás de um atestado médico? O senhor chega aqui com uma marra, olha, não fui comunicado. Não, de forma alguma, senhor. Vamos lá, me explica aí, senhor Marconi. Eu vou só acabar minha... Não, me explique, senhor Marconi, por que o senhor foi atrás de um atestado médico? Eu só queria acabar minhas considerações, depois eu explico tudo que o senhor pediu, enfim... Não, o senhor vai me explicar muitas coisas que o senhor está falando, o senhor vai ter que me explicar mesmo, claro, mas agora eu quero saber por que, estou aqui para isso, senhor Marconi, o senhor foi atrás de um atestado médico, que o médico lhe dá 20 dias e nenhum servidor público brasileiro consegue 15. Os servidores do meu estado, 15 dias de um atestado, um professor, que muitas vezes está com
um estresse altíssimo, senador Humberto, porque você sabe o que é estar numa sala de aula. Professores têm estresse porque está o dia a dia ali assimilando problemas de muitas pessoas ali dentro de uma sala de aula. Para conseguir um atestado de 15 dias é a coisa mais difícil. O senhor, milagrosamente, através de um médico aqui do Sírio-Libanês, de Brasília, consegue 20 dias e diz aqui que não foi comunicado para vir aqui. Então, o senhor foi atrás de um atestado médico para quê? Pode concluir isso. Vamos lá. Para uma pessoa que não está acostumada a viver algo assim, eu efetivamente tive um colapso nervoso e físico, senhor senador. Eu tive que me preparar muito fisicamente e psicologicamente para estar aqui, sobretudo por não ter feito nada de errado. Nunca trabalhei como funcionário público, sempre fui vinculado à esfera privada e nunca me envolvi em compras de vacina, nunca. No início da pandemia, fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa, em concorrência pública que já estava em andamento perante o Ministério da Saúde, que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19. Como a concorrência já estava em andamento, não participei da análise do edital, habilitação ou apresentação de proposta da Precisa. Houve uma mudança na diretriz do Ministério da Saúde, que optou pela testagem por outros meios, e a aquisição dos testes foi cancelada pelo próprio Ministério da Saúde. Não houve tratativas, pagamento de valores ou qualquer tipo de vantagem a mim ou a qualquer outra pessoa. Não fui contactado para nenhum outro serviço relacionado à Precisa ou ao Ministério de Saúde, e muito menos a vacina. No início da pandemia, o início da pandemia foi marcado por incertezas e mudanças quanto às políticas públicas mundiais no combate ao coronavírus. Tanto que o Ministério da Saúde cancelou essa concorrência em andamento e decidiu pela utilização de outros meios de testagem da população, tendo aí terminado toda e qualquer participação do assunto. Ou seja, tudo isso não passou de uma conversa de WhatsApp que durou aproximadamente 30 dias. Eu quero pedir desculpas, mas desculpas de algo que eu mesmo não tive controle, que foi distorcido e reiterado do contexto. Eu quero dizer que, invocando a minha condição de investigado, embora nominalmente de testemunha, mas como investigado na prática, eu vou utilizar o meu direito constitucional previsto e conferido pelo Supremo Tribunal Federal ao silêncio, porque todos nós sabemos que o conjunto de provas de imputações que forem feitas aqui poderão eventualmente ser analisadas nas instâncias devidas. Por fim, eu quero dizer que tenho muita tranquilidade, tenho minha consciência tranquila, pois nunca agi fora dos limites impostos pela lei. Mas a partir de agora, eu estarei preocupado com a minha defesa técnica também, A mesma Constituição Federal que garantiu a instalação dessa CPI me assegurou o direito ao silêncio. Que Deus abençoe todos, que Nossa Senhora passe na frente. Boa audiência a todos.